Curso anual, livro 3, aula 3. Pessoal, vamos começar a nossa aula recapitulando um conceito. O que é bioma? Bioma é a relação entre a flora, a fauna. Esse é o responsável pelas aulas de vocês, ele que tem feito um sacrifício gigantesco para vocês terem aula todas as semanas. Muito obrigado, Matana. Então, voltando aqui. O que é um bioma? É a relação entre a flora, a fauna e o clima. Não entendi bem. Imaginem o seguinte, pessoal. Um deserto. Deserto é um bioma. Que tipo de vegetal sobrevive num deserto? Qualquer vegetal que tenha raízes profundas, provavelmente ele terá que transformar as suas folhas em algo com muito menos superfície. Por exemplo, um espinho. Tá, mas se ele transformou a folha em espinho, como é que ele vai fazer a fotossíntese? Ele vai adaptar a outra parte. Por exemplo, o caule de uma xerófita pode ser adaptado à realização da fotossíntese. Então, ele vai também desenvolver um parênquima aquífero, um parênquima que vai armazenar água devido ao fato de que a maior parte do tempo não há uma disponibilidade de água no solo no deserto. Então, plantas típicas de deserto a gente chama de xerófitas. Xerox quer dizer seco e fiton planta. Planta seca, planta de deserto. Tá, mas e animal tem algum pré-requisito? Se eu tivesse duas opções, um animal venenoso ou não venenoso, qual teria mais chance de sobreviver no deserto? O venenoso, porque é tão rara a possibilidade dele obter alimento que quando ele encontrar algum alimento ele não pode perder essa oportunidade. Então o surgimento do veneno passa a ser útil. Daqui a quanto tempo vou encontrar outra fonte de alimentar? Não sei, então não posso perder essa oportunidade. Então, animais peçonhentos, plantas xerófitas, caracterizam o quê? Caracterizam um bioma deserto. Tem algum no Brasil? Algum deserto? Sim, nós temos uma região chamada Caatinga, que é um deserto brasileiro. Então, a nossa aula de hoje é biomas brasileiros. Porque a gente já estudou na aula passada a tundra, lembram? Lá na superfície, lá no finalzinho. Daí vem a taiga, florestas coníferas, depois vem as florestas caducidófilas, depois tem as florestas tropicais. Então, são vários biomas mundiais. Agora nós vamos falar dos biomas brasileiros, os biomas nacionais. Então, vamos ver o primeiro bioma. O primeiro bioma é esse aqui, pessoal. Ó, floresta amazônica, é a maior floresta tropical do mundo. Depois eu vou voltar à floresta amazônica. Agora eu só quero que vocês vejam aqui. Ó. Aqui tu tem o cerrado. Se eu pegasse os dois biomas com mais chance de cair numa prova de vocês, sem dúvida, o cerrado é um deles. Tá, pessoal? Mata Atlântica. A Mata Atlântica, pessoal, ó, eu diria que é um dos dois biomas que mais cai no vestibular. Mas Flávio, tu já deu 3. Eu sei que já dei 3. Eu dei a floresta amazônica, citei a floresta amazônica, o cerrado e a Mata Atlântica. O mais importante bioma para o Brasil é a floresta amazônica. O que mais tem chance de cair na nossa prova é a floresta amazônica. É importante? É importante. Só que a importância dela agora está multiplicada. Por quê? Porque nós vivemos num país onde o nosso ministro, ele não sabe absolutamente nada de ecologia, o que ele mais faz é ele achar um jeito de desmatar a floresta amazônica e de pegar as terras indígenas e ceder para o garimpo. O seu Salles não é ministro, né? Bom, aliás, ministro tem algum lá, tem a Damares, que é... Tem o da educação, pessoal, todos vocês vão depender de um exame do Enem e o ministério está na mão de um maluco. Né? Bom, então o Cerrado e a Mata Atlântica são os dois biomas que mais caem no vestibular. O Cerrado mais ainda, tá, pessoal?
Por que são os dois que mais caem no vestibular? No finalzinho da aula de hoje, eu vou lhes falar sobre hotspots. Por enquanto, eu só vou dizer para vocês o seguinte, pessoal. De todos os biomas que vocês estão vendo aqui no quadro, 2 deles são hotspots. Quais são? O Cerrado e a Mata Atlântica. Então, esses aqui são os 2 biomas mais importantes. Depois nós temos os campos. O campo, o Cerrado, na verdade, ele é campo, tá, pessoal? Só que a gente chama de campo sujo. E o Pampa aqui, ó, é o chamado campo limpo. Depois tu vai ter a Mata dos Cocais, depois vai ter a Caatinga, que eu falei antes, né? A Mata de Araucárias, depois eu vou falar mais detalhes. A vegetação do Pantanal, as matas intermediárias, a vegetação litorânea. Vamos começar então, pessoal, pela maior floresta tropical do mundo. Está aqui no Brasil e nós chamamos de Floresta Amazônica. É porque ela é muito grande, pessoal. Então, ela é a maior floresta tropical do mundo, é onde nós encontramos a maior variedade. Por que o Cerrado e a Mata Atlântica são mais importantes para o vestibular? Porque são hotspots, embora eles sejam pequenos, proporcionalmente eles têm uma maior variabilidade e grande número de indivíduos, de espécies em extinção. Isso que faz da Mata Atlântica e do Cerrado hotspots. A floresta amazônica ela é muito mais rica, ela é muito maior, pessoal. Veja bem, ela tem 40% de todo o território brasileiro. Outra coisa, pessoal, na floresta amazônica, tu tem 3 estratos bem nítidos. Então, tu tem a vegetação rasteira, aí tu tem as árvores de pequeno porte e tem aquelas árvores gigantescas. Então, tu tem claramente 3 estratos. Visto de cima, tu não enxerga absolutamente nada. Tu só vê a parte de cima, né? Aquela floresta densa, que são as grandes árvores da floresta amazônica. Mas tem muita coisa, né, pessoal? Olha aqui, ó. Muita chuva e temperatura muito elevada. Então, tu tem uma quantidade de seres vivos gigantesca. A floresta amazônica, ela tem terras firmes, que não estão alagadas, vegetação densa, mata de várzea, mata de igapós. Tem áreas permanentes alagadas com árvore que apresentam raiz escora e raiz respiratória. Isso aqui, pessoal, vocês viram Não, vocês não viram, não. Isso aí nós vamos ver daqui a um tempo, quando a gente estudar a botânica. Aí eu vou voltar a esse assunto, ó. Raízes escora, porque normalmente a gente faz a seguinte simplificação. A raiz normalmente é subterrânea, o caule é aéreo. Só que existem raízes aéreas, assim como existem caules subterrâneos. As raízes aéreas mais importantes, 2 delas estão aqui, ó. Raízes escora, quando tem uma região alagada, então alguma planta desenvolve raízes que vão se apoiar em outras plantas. Aí não importa que haja toda aquela área alagada que a planta consegue com as escoras. E também é muito importante, aliás, é mais importante, a raiz chamada respiratória ou pneumatóforo. O que é uma raiz respiratória ou um pneumatóforo? São aquelas raízes da região alagada que elas têm o geotropismo e o fototropismo invertido. Porque veja bem, ó, normalmente a raiz ela busca o centro gravitacional da Terra. Então ela tem geotropismo positivo. Essas raízes respiratórias, elas têm o geotropismo negativo, porque elas saem da água e buscam algum lugar onde ela possa aumentar a respiração da planta. Então é muito importante para vestibular. A raiz escora não é tanto, mas a raiz respiratória é importante. Tu vai encontrar então na floresta amazônica, depois tu vai encontrar na Mata Atlântica. Bom, depois tem estratos menores, que são as gramíneas,
os arbustos, as lianas. Para quem não sabe liana, a liana é o popular cipó. Aí tu pensa no cipó assim como um vegetalzinho inferior, alguma coisa. Não, não. Os cipós são dicotiledôneas, pessoal. Então são plantas altamente evoluídas. Epífitas, essa sim. Essa nós já andamos analisando na aula 1 desse livro, quando nós estudamos as relações entre seres vivos. Talvez, se vocês não lembrarem, eu vou lembrá-los. Quando um ser vivo mora no outro, a gente diz que ele pode ser um epizoísmo ou um epifitismo. Epizoísmo é quando um animal mora no outro. Lembram aquele peixe-agulha que mora dentro do pepino do mar? Aquilo é epizoísmo. Mas nós temos, mais importante, é o epifitismo. É quando uma planta mora na outra. Então aqui nós vamos encontrar quem, como exemplo? Nós vamos encontrar quem são as epífitas? São as orquídeas e as bromélias. Então isso aqui é que são epífitas, tá? Muitas epífitas, então, na floresta amazônica. Aí eu coloco em cada um dos biomas, eu mostro alguns vegetais, alguns animais comuns naquela região. Então, lá na floresta amazônica, tu vai encontrar mogno, castanheira, guaraná, pessoal. Guaraná, então, é típica da floresta amazônica. Tu vai encontrar palmeiras, outra planta típica da floresta amazônica, Vitória régia. E quando a gente vai para os animais, nós vamos encontrar a onça, alguns macacos, preguiça, pássaros, insetos. Onde é que está a floresta amazônica? Ela está no Acre, no Amazonas, no Pará, Rondônia, Amapá e Roraima. Então ali no nosso mapinha, aquilo ali que está em verde, ó, pessoal, repito, o maior bioma do Brasil. Atualmente ele está com grande possibilidade de aparecer na nossa prova, graças ao Salles, né? Salles, como eu falei antes para vocês, é o antiministro, né? Um dos antes-ministros que nós temos nesse governo aí. Então o Salles, ele quer realmente acabar com a vegetação do Brasil. E ele não impede em absolutamente nada as queimadas. E essas queimadas estão acabando, não é acabando com a Amazônia, mas vão diminuir a nossa biodiversidade de uma maneira assim escandalosa, né? O mundo inteiro está vendo o que o Brasil está fazendo com a floresta amazônica. Aliás, não é só com a floresta amazônica, é com o país, né? Hoje o número de casos dessa virose, dessa nossa pandemia, é uma coisa absurda. Não é os brasileiros que estão indignados com isso, é o mundo inteiro, pessoal. Tanto que logo, logo, no intervalinho muito pequeno, nós não seremos aceitos em nenhum país do mundo, pelo fato de sermos brasileiros. E nós, daqui a alguns dias, infelizmente eu tenho que dizer isso, pessoal, mas nós estamos num caminho para passar a Grã-Bretanha e logo, logo passar os Estados Unidos. Porque a nossa pandemia está completamente descontrolada. Se vocês estão acompanhando as notícias, agora, dias atrás, eles queriam o quê? Camuflar o número de casos, né? Porque isso aí está baixando muita popularidade do presidente da República. Vejam, até isso acontece aqui. Bom, então a floresta amazônica, devido a todo o desgaste que ela está sofrendo com esse governo, ela passou a ser importante também para as provas de vestibular. Tá, pessoal? Vamos passar para mais um bioma. Esse aqui, ele não é tão rico, não é tão grande quanto a floresta amazônica, só que ele tem números que nos importam. Quer ver? Ó? Antigamente, nós tínhamos 15% do território nacional formando a Mata Atlântica. Hoje, pessoal, nós temos 7% da formação original, mas não é 7% do Brasil, é 7% de 15%.
Quero só mostrar uma coisinha para vocês aí, ó. Quando eu dou essa aula presencial, e cada bioma que eu passo, eu digo, olha pessoal, seria interessante vocês terem um resuminho de cada bioma, principais espécies animais, principais espécies vegetais, estados, localização, características. Aí é muito comum que um aluno na minha aula presencial, ele diz, vai aí, vou fazer um resuminho. Mas eu faço sacanagem isso aí, pessoal, porque na verdade eu já fiz os resumos. Tá? Então, ao final dos biomas, eu boto um resumo de cada um deles. Então, atentem, eu estou mostrando isso aqui para vocês, primeiro porque aí tu não precisa fazer resumo nenhum, porque já tem todos os resumos prontos. A outra coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. A área original da Mata Atlântica era 15% do território nacional. Hoje, apenas 7% da área original, isto é, 7% de 15%. Então, quando nós tínhamos 15% do Brasil de Mata Atlântica, hoje nós temos 1,05. Nós diminuímos basicamente 15 vezes a área que nós tínhamos de Mata Atlântica. Então a devastação na Mata Atlântica é a maior dos biomas brasileiros, porque a floresta amazônica é tão grande que mesmo com o Salles, mesmo com esse ministro demente aí, ela ainda está se mantendo. Claro, com muitos danos, mas ainda se mantendo. Mas a Mata Atlântica não tem como isso, né, pessoal? Ela é uma floresta pluvial, como a floresta amazônica, é a maior diversidade do planeta, se nós considerarmos o tamanho dela. E aí, vamos voltar lá, ó. Então vamos ver aqui o que a gente vai falar da Mata Atlântica. Arbustos, lianas, lembra que lianas, falamos agora mesmo, lianas são os cipós. E aí nós temos o que? As epífitas, plantas que moram em vegetais superiores. E aí nós vamos encontrar lá ipê, canela, jacarandá, pau-brasil, muito menos do que tínhamos, mas ainda tem alguma coisinha, pouco. E aí nos animais nós vamos encontrar o lagarto, jaboti, gambá é de lá, pessoal. Mas não vou me preocupar muito com o gambá. Eu quero que, se vocês tiverem à mão uma nota de 20, porque as notas no Brasil, as cédulas de dinheiro, todas elas trazem indivíduos, espécies que estão em risco iminente de extinção. Então, na nota de 20, pessoal, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas na nota de 20 tem o mico-leão dourado, um indivíduo que tem grandes possibilidades de ser extinto. Notem bem, pessoal, mico-leão dourado é um primata. E quando os primatas começam a ser extintos, aí passa a ser uma vergonha mesmo, né? Assim como, por exemplo, na África nós temos um risco gigantesco de que os gorilas sejam extintos. Notem bem, pessoal, o ser mais evoluído do planeta é o homem. O segundo ser mais evoluído do planeta é o chimpanzé. Depois nós temos o gorila, é a terceira espécie mais evoluída do planeta. E na África ela está em risco de extinção. Aqui no Brasil, nós temos o mico-leão dourado. Não tem o valor evolutivo de um gorila, mas não podemos esquecer que se trata de um primata, tá, pessoal? Então, eu botei ali, área original 15% do território nacional, hoje apenas 7% da formação original. 7% de 15%, 1,05%. Então, Mata Atlântica, recapitulando, é um dos 2 hotspots do Brasil. Bom, aí depois vem o nosso deserto. O nosso deserto é a Caatinga. Deixa eu voltar o mapinha lá para mostrar de novo para vocês. Então, ali vocês estão vendo a Caatinga, aquele azulzinho clarinho, E como é o nosso deserto, então tu vai encontrar plantas xerófitas como tique-tique, mandacaru, barriguda, aroeira, juazeiro, umbuzeiro. Então são todas plantas
que são xerófitas. Sendo xerófitas, elas vão ter raízes longas, porque é difícil chegar a um local onde tenha água, num deserto, né? E nós vamos encontrar, então, folhas transformadas em espinhos e a adaptação do caule e a realização da fotossíntese. Cactáceas, né? Então, isso aí é o típico vegetal das nossas caatingas. E aí, quando tu chega nos animais, olha aqui, ó, serpentes, isto é, serpentes venenosas, né? A serpente é venenosa. Tu vai encontrar lagarto, preá, e o gambá aparece de novo, né? O gambá já apareceu na Mata Atlântica, agora ele está aparecendo na Caatinga. Já tinha aparecido na Floresta Amazônica. Então tem muito gambá no Brasil. Bom, estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Aproximadamente 10% do território nacional. Ali não há risco de tu diminuir isso aí, porque a xerófita ela já é muito bem adaptada ao clima onde ela está se desenvolvendo. Bom, mais um bioma, cerrado. O cerrado, junto com a Mata Atlântica, são os dois hotspots brasileiros. Então vamos falar então do cerrado. Por que ele é importante? É importante porque ele tem aproximadamente 25% do território brasileiro. Então ele tem precipitação média a baixa e sazonal. Ele tem o inverno seco e o verão chuvoso. Então há muitas queimadas espontâneas. A gente chama de queimadas espontâneas. E aí vem um detalhe, pessoal, quando a gente analisa as plantas do cerrado, normalmente ela tem troncos retorcidos. E aí, como há muita queimada espontânea, os examinadores de vestibular tentam induzir o nosso vestibulando que, como tem muita queimada, destrói as gemas apicais. E aí as gemas axilares desenvolvem. E aí essa planta começa a se tornar tortuosa, os caules começam a se tornar tortuosos. E aí eles podem tentar te induzir a esse raciocínio, que aliás é completamente errado, tá, pessoal? Por que que os troncos são retorcidos? Porque solo pobre em nutrientes e muito rico em alumínio. Então, se eles te perguntarem sobre o solo do cerrado, nem procura mais nada, vai direto ali, ó. Muito alumínio vai levar a esses troncos retorcidos. Agora vamos ali, pessoal, ó. Ema, anta, lobo-guará, tamanduá, paca, saúva, cupim. Olha aqui, ó, lobo-guará, ó. Mais um elemento extremamente importante em termos de perda de espécies. Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e São Paulo. Então, vou insistir nisso aqui, tá, pessoal? Troncos retorcidos, muita queimada espontânea, não tem a ver os troncos retorcidos com as queimadas, e sim com o excesso de alumínio. É, repito, um dos dois hotspots do Brasil. Bom, agora nós vamos ter mais um bioma, que é o Pantanal. O Pantanal tem duas estações bem definidas. Uma chuvosa, quando o leito dos rios vai trocando, né? Começa a chover muito num determinado local, no outro passa a chover menos, e aí os leitos dos rios vão sendo modificados. Então, lagoas e banhados, elas são intermitentes, tá, pessoal? De vez em quando tem aquela lagoa, daí vai aparecer uma lagoa lá numa outra região e essa aqui já não vai estar ali. Então, por isso que é muito importante o Pantanal nisso aí, ó. Agora vamos ver a piranha lá, ó, piranha lá no Pantanal, pintado, dourado, jacaré, serpentes, tuiuiu como ave, garça, o colhereiro, e mamífero tu vai encontrar onça, capivara, coati, tá? Na região centro-oeste do Brasil. Então, isso é o Pantanal. Ele não tem a riqueza de uma Mata Atlântica, nem de um cerrado, tá? Mas ele até tem alguma possibilidade de aparecer no vestibular. Bom, agora nós vamos ter um outro bioma
que a gente chama de restingas, manguezais ou vegetação litorânea. Pessoal, então aqui nós vamos encontrar, mais uma vez, ó, plantas com raízes escora, porque está uma região alagadiça, e respiratórias. Tá? Raízes respiratórias são os pneumatóforos. Então, eles saem da água e vão ajudar a planta a respirar. E aí nós vamos encontrar, ó, bromélias. O que são as bromélias? Bromélias, como as orquídeas, são plantas epífitas. São plantas que se apoiam em plantas superiores para conseguir um determinado substrato. Aqui tu vai encontrar cactáceas, embora não seja região de deserto, né? E cactáceas e algumas outras plantas suculentas, tá, pessoal? Porque a cactácea é suculenta. O importante dessas restingas e manguezais é porque elas estão no nosso litoral. Então, as espécies marinhas, quando elas querem reproduzir, elas vêm para essa região litorânea. Aí elas reproduzem e aí alguns indivíduos voltam para a água. Então ela é muito rica como área de preservação dessas espécies marinhas. Bom, quando a gente fala no nosso bioma, nós estamos no Rio Grande do Sul, né, pessoal? O Rio Grande do Sul ele se caracteriza por ser um pampa, campos limpos, certo? É um bioma rico? Não, pessoal. O Pampa é o bioma mais pobre do Brasil. Por que ele é o bioma mais pobre? Porque a planta predominante no Pampa são gramíneas. Tu pode dizer, mas gramíneas são monocotiledôneas. É o segundo grupo mais evoluído. Vocês vão estudar que tem as briófitas, são as mais simplesinhas que existem, depois vem as pteridófitas, depois vem as gimnospermas e depois vem as angiospermas, que pode ser monodicotiledônia. A monocotiledônia, por exemplo, são as gramíneas. Então nós temos muita monocotiledônia aqui. O problema é que a monocotiledônia, pessoal, eu vou dizer assim, as gramíneas, quais são as principais gramíneas? Já vai aprendendo isso aí para a parte 2 desse livro, ó. Como gramínea, tu pode citar o arroz, o trigo, o milho e o capim. Então, essas eu diria que são as 4 principais gramíneas. Só que qual é a característica que não é boa da gramínea? É que ela tem raízes muito pequenas. Então, essas raízes não seguram o solo. E aí, os ventos vão se tornar agentes muito erosivos. Tá? Então, nós estamos seguidamente alterando o nosso chão, tá? Em função de quê? Em função de termos muitas gramíneas. Também aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, nós temos muitas queimadas. É diferente da queimada do Cerrado. A queimada no Cerrado é uma queimada espontânea. Aqui, no nosso Pampa, as queimadas são feitas pelos fazendeiros. Se vocês têm o hábito de ir para o litoral no verão, mais ou menos quando você estiver voltando do litoral, ali por metade de janeiro, início de fevereiro, tu vai encontrar um monte de gente, um monte de criminosos queimando o campo, tá, pessoal? Então essas queimadas, elas são feitas pelo Homo sapiens. Não se poderia nem colocar esses bandidos como humanos, mas são eles que fazem essas queimadas. Por que eles fazem as queimadas? Porque eles querem capim. Porque eles tendo capim, eles vão botar o gado. E aí tu tendo o gado lá passando, tu não precisa trabalhar, né? Coisa bem de brasileiro pelo duro gaúcho, tá, pessoal? Então tu tem aquelas matas enormes lá e aí tu vai botar o gado lá e aí tu não precisa trabalhar. É bem simplesinho, né? Coisa bem facilzinha. Bom, agora, pessoal, nós temos a mata de araucária. Essa é importante, pessoal. Por que ela é importante? Porque ela está aqui no Rio Grande do Sul, ela está em Santa Catarina, ela já foi enorme no Paraná
São Paulo e Minas. Vejam bem, ó, araucária, o que é araucária? Araucária angustifolia é o famoso pinheirinho do Paraná. Então, observem aqui, ó, hoje as matas preservadas de araucária não chegam nem a 2% das superfície do nosso país. Já chegaram a 60%. Então eu diria que a devastação nas matas de araucária é gigantesca, pessoal. E está acontecendo nos últimos tempos, né? Bom, agora nós vamos para o último dos biomas, que é Mata dos Cocais. Vamos dar uma passadinha na botânica assim, pessoal. Briófita, nós temos quem? Os musgos e as hepáticas, pequenininhos, não tem raiz, não tem caule, nem folha, tem talo. Depois das briófitas tem as pteridófitas, onde está a samambaia, a avenca, a licopódio, xaxim, escadinha do céu. Depois vem as gimnospermas, os pinheiros, mata de araucária, tá, pessoal? Extremamente devastada, já foi muito grande. Repito, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas, aqui no Brasil. A mata dos cocais caracteriza... O que é o cocal, pessoal? O que é um coqueiro? Coqueiro é assim, ó. Pteridófita, samambaia, avenca. Daí nós vemos gimnospermas, araucária, angustifolia. Depois vem as angiospermas, monoidicotiledôneas. Monocotiledôneas pequenas são as gramíneas. Monocotiledôneas grandes são as palmeiras. O que é uma palmeira? Palmeira é uma planta que tem caule do tipo... Já vai gravando isso aí, ó. O próximo assunto é botânica. A palmeira tem um caule chamado estipe ou estípite. O que é um estipe ou estípite? É um caule que não tem ramificações e que termina num penágio de folhas. Como, por exemplo, o coqueiro. Tá, mas o coqueiro é uma palmeira? Claro, as palmeiras são as monocotiledôneas árvores. Então nós vamos encontrar babaçu, carnaúba, buriti, oiticica, isso aí tudo são palmeiras, pessoal, caracterizando o quê? A mata dos cocais, ou mata das palmeiras. Ninguém chama de mata das palmeiras, mas cocais são palmeiras. Tá, pessoal? Então, chuvas abundantes, temperatura elevada, e aonde é isso aí? No Maranhão e no Piauí. Não é um ecossistema tão importante como os outros, mas é bom levar sabido, né? Palmitos, adoram palmito? Tá aí, ó. Palmito virá daí, né? Desse tipo de planta, lá da zona dos cocais. Bom, quando eu comecei o trabalho hoje, eu falei para vocês sobre hotspots. O que são hotspots? Então, olha aqui, ó. O termo hotspots foi criado por esse inglês aqui em 1988, Norman Myers, e quando ele começou a estudar os hotspots, ele identificou 10 hotspots. Depois esse número passou para 25, e aqui vocês estão vendo quando nós considerávamos 25 hotspots, só que atualmente, pessoal, nós temos 31 hotspots, que é esse mapinha aqui da página 38. Então, quando eram... Aqui, ó, apenas... Agora, aqui nós tínhamos 12 hotspots. E agora nós temos 31. Esses hotspots, eles têm 50% das plantas, em termos de variabilidade, e 42% dos vertebrados conhecidos. E o mais importante, pessoal, quantos hotspots desses 31 estão no Brasil? 2 hotspots estão no Brasil. Quais são nós 2 hotspots? Desde que o Myers fez a sua classificação, já apareceram os mesmos hotspots que nós temos hoje. Ó. Então, quais são eles? Ó?
Aqui não dá para perceber claramente, mas nós teríamos aqui ó, a Mata Atlântica e aqui nós teríamos o Cerrado. Então, são os mesmos hotspots de quando o Myers fez essa classificação. Então, por isso que as chances de aparecer numa prova sempre serão maiores. Olha esse mapinha aqui, ó, pessoal. Notem como está enorme a Mata Atlântica e, portanto, está desatualizado esse mapinha aqui, né? A destruição da Mata Atlântica é uma das coisas mais absurdas que nós temos no nosso planeta. Cerrado também perdeu um bom pedaço, mas nada comparável à Mata Atlântica. Bom, agora eu vou sugerir para vocês, peguem o livro de vocês. Vocês notaram que desde o livro 1, eu só imprimo o material de um dos lados, o outro lado fica em branco. Talvez eu já tenha explicado para vocês por que é. Porque aí quando vocês estudam, vira a página e coloca no verso os assuntos relevantes para a próxima página. Aí tu pode estudar com o livro aberto. Tá? Mas em algumas páginas do livro, isso aí não precisa ser feito. Por exemplo, nesses resumos para estudo, eu não botei absolutamente nada no outro lado, mas principalmente para vocês fazerem o quê? Pegarem uma tesourinha e recortarem. Ó. Então isso aqui é resumo para estudo. Recorta a floresta amazônica, recorta a Mata Atlântica, recorta a Caatinga, depois recorta o Cerrado, Pantanal, a vegetação litorânea, os campos, a Mata de Araucária e a Mata dos Cocais. E aí tu pega esses papeizinhos, bota no teu bolsinho e uma hora que tu tenha um tempinho, assim, que estou esperando, marquei um horário com o meu médico, não que médico tenha o direito de te fazer esperar, mas normalmente a gente espera um pouquinho no médico, no dentista, às vezes a gente espera numa parada de ônibus, às vezes a gente está absolutamente sem fazer nada. Isso para uma pessoa comum até é uma coisa boa, o cara fica completamente ocioso, aí ele vai para o celular, vai para o iPad, fica olhando as vitrines, só que vestibulando a coisa é um pouquinho diferente, né? O teu tempo é muito precioso. Por quê? Porque a concorrência ela vai dar uma diminuída agora por essa crise que nós estamos passando, aonde nós estamos praticamente eliminando quase qualquer possibilidade daquele aluno de escola pública participar de vestibulares muito concorridos. Isso é uma injustiça? Eu concordo com a injustiça, só que nós não vamos resolver os problemas do mundo. Por enquanto nós temos que resolver o nosso problema, o teu problema. Qual é o teu problema? O teu problema agora é passar no vestibular. Um ano antes no mercado de trabalho, tu vai ver depois a diferença. Então, se nós estamos numa crise, vamos inverter a crise e vamos deixar crias, para você usar a sua criatividade e garantir a sua vaguinha no vestibular. Tá, pessoal? Então, agora mais do que nunca, as suas chances são maiores, tá? Repito, não é uma coisa que me deixe feliz isso aí, de que as pessoas menos beneficiadas socialmente estejam sendo eliminadas. Só que nós estamos trabalhando aqui, e trabalhamos já uns dias atrás, com um negócio chamado seleção natural. Nós não podemos lutar contra a seleção natural. Isso é uma coisa que está movendo a evolução das espécies, principalmente a nossa, que é a mais evoluída do planeta. Então, estamos numa guerra. Então, vamos lutar, né, pessoal? Vamos estudar isso aí e a gente se fala a semana que vem, tá? Um beijão para vocês. Tchau.
Entendeu?